Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre exclusão mútua em sistemas distribuídos. Vamos então estudar uma solução extremamente elegante e importante na literatura proposta por Laporte. Laporte, como dito anteriormente, ele foi talvez o maior pesquisador e contribuidor para a teoria de sistemas distribuídos. Nesse algoritmo, as requisições para a seção crítica serão executadas na ordem dos seus timestamps. O tempo, vale ressaltar, será determinado por meio do relógio lógico de Laporte. Cada nó, denominado SI, ele vai manter uma fila de requisição. E essa fila vai armazenar as requisições de exclusão mútua ordenadas pelo seu timestamp. Na parte inferior, nós podemos ver o pseudocódigo para requisitar a entrada na seção crítica. Quando um nó SI quiser ingressar na seção crítica, ele vai realizar um broadcast de uma mensagem classificada como request. E nessa mensagem conterá o relógio lógico do processo I e o seu identificador. Essa mensagem, por ser um broadcast, será enviada para todos os outros nós, ou seja, n-1 nós no nosso sistema. E será colocada aquela requisição justamente na fila de requisição do próprio processo que enviou. Exemplo, se eu envio uma requisição, eu colocarei aquela requisição na minha fila. Quando um nó SJ receber aquela requisição do nó I, o nó J vai colocar aquela requisição na sua fila, na fila do nó J. E então responderá uma mensagem reply que conterá o timestamp, como nós vimos na nossa aula de relógio lógico. Toda mensagem vai ter o seu timestamp enviado. Essa mensagem será enviada para o nó SI, que justamente fez a requisição. E como será então a execução da seção crítica? Então, quando um nó I entrará? Para entrar na seção crítica, o nó I, duas condições devem ser satisfeitas. A primeira delas é que o nó SI deve ter recebido uma mensagem com timestamp maior do que aquele da requisição de todos os outros nós. E, além disso, a requisição do nó I deve estar no topo de sua fila. Então, com isso, nós podemos entender por que justamente eu reforcei que, ao enviar uma mensagem de requisição, o nó I, ele insere a requisição na sua própria fila. E para liberar, sair da seção crítica, o nó I, ele justamente vai remover a sua requisição do topo da sua fila de requisição e vai realizar um broadcast de uma mensagem release para todos os outros nós. Então, quando um nó SJ receber uma mensagem de release de um nó I, o nó J vai remover a requisição do nó J da sua própria fila. Então, com isso, há algumas questões que nós podemos analisar. Quando um nó remover a requisição de sua fila de requisições, isso ocorrerá quando o nó que estava executando a seção crítica enviar uma mensagem de release. Pode acontecer da mensagem seguinte ser a mensagem do próprio nó. Exemplo, o nó 1 estava executando, eu recebi uma mensagem de release, eu vou remover a requisição do nó 1 do topo da fila. E então, a mensagem seguinte pode ser a minha própria mensagem, me permitindo então entrar na seção crítica. Observem como, apenas por meio da troca de mensagens, o sistema distribuído pode coordenar suas ações de modo que, de uma certa forma, com a informação de sua fila e das trocas de mensagens, um nó ele consegue entender quando é o seu momento de ingressar na seção crítica.
Em seguida, quando um nó receber uma mensagem, vale ressaltar que ocorrerá aquele processo de atualização do relógio lógico, a partir do timestamp da mensagem. E em termos de complexidade, quanto ao número de mensagens, é 3n-1. Lembrando que haverá uma requisição, uma resposta e o release para todos os outros nós do sistema. O algoritmo ele é considerado justo no sentido de que uma requisição para a sessão crítica ela será executada na ordem do timestamp, lembrando que o tempo ele será determinado por meio de relógios lógicos. Vamos então ver um exemplo prático. Então aqui nesse cenário nós temos 3 processos e no primeiro lugar o processo 2 ele executa uma requisição. Então a fila dele contém 2, 1 indicando o relógio lógico e 2 indicando o identificador do processo. Reparem que esse processo 2 enviará a requisição para todos os outros nós. Um tempo depois, o processo 1 realiza a sua requisição, colocando então na sua fila 1. Com isso, algum tempo depois, o processo 1 ele vai receber justamente aquela requisição do processo 2 e então ele vai colocar a requisição 2 na sua fila e enviará uma resposta para o processo 2. Reparem que um tempo depois, ainda em relação ao processo 1, ele receberá o reply do processo 2. Até o momento, o processo 1 recebeu um reply. Então, ele ainda tem que aguardar o reply justamente do processo 3. O processo 3, em primeiro lugar, ele recebe a mensagem do processo 2. Então, ele coloca no seu buffer, na sua fila 1, 2. Porém, posteriormente, ele recebe a mensagem do processo 1. Então, veja que, ao receber essa mensagem, o buffer, a fila, ficará 1 seguido de 2, refletindo, então, a ordenação com base no relógio lógico. E aí, posteriormente, o processo 3 vai enviar o reply para o processo 1. E só então, ao receber o reply de n-1, como n é igual a 3, 2 processos, o processo 1 vai poder ingressar na sua sessão crítica, que está indicado na figura. E, decorrido algum tempo, o processo 1 ele vai justamente remover do topo da sua fila a sua própria requisição, indicada por 1, e enviar uma mensagem de release para os outros nós do sistema. Indo então para a figura inferior, nós podemos ver que no processo 2, quando ele receber a mensagem de release, o processo 2 removerá da sua fila a requisição do processo 1 e verá que a próxima requisição é a sua própria requisição. E então ele poderá ingressar na sua sessão crítica, pois ele já havia recebido o acknowledgement, a resposta dos n-1 nós do sistema. Então, com isso, o nó 2 poderá ingressar na sua sessão crítica. Esse algoritmo é passível de algumas otimizações. A primeira delas, o processo I ele não precisa enviar uma mensagem de resposta para um processo J se o timestamp da requisição do processo J for maior do que a requisição do processo I. Deixo então para que você reflita quanto a essa otimização e testar a sua compreensão quanto ao algoritmo de Lamport. PI simplesmente ele pode enviar uma mensagem de release quando ele tiver finalizado a sessão crítica. Muito obrigado!